Um excelente dia, Deus abençoe sua vida de forma gloriosa e tremenda. Estenda os braços sobre o seu lar, abençoando essa semana de uma forma muito maravilhosa em nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo de número 20, a partir do verso 17, que diz o seguinte: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e os entregarão aos gentios, para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, do teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu o serei batizado? Disse-lhes eles: Podemos. E disse ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade, né, meu querido? Que coisa linda, né? Jesus está indo para Jerusalém, chama os seus discípulos à parte e diz: Olha, eu serei entregue e os príncipes, os sacerdotes, me condenarão à morte e me entregarão aos gentios. E eles vão me escarnecer, açoitar e crucificar, porém eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então nós estamos vendo aqui Jesus mostrando aquilo que o Pai o havia revelado, o que aconteceria, né? Todo o cálice que ele ia beber, né? Ser condenado pelos príncipes, ser condenado pelos sacerdotes da época, ou seja, ser condenado pelo o poder, né? O governo, ser condenado pela igreja e ainda mais condenado pelo povo, pela multidão. Porém, essa multidão, como diz aqui, os gentios, né, os romanos na época, iam crucificar, iam espancar, iam bater, iam maltratar ele, porém a garantia é que ele ressuscitaria. E é interessante que ele está falando isso e chega a mãe de João e a mãe de Tiago, né, os filhos de Zebedeu, e diz o texto aqui que ela pede para os seus filhos, um assentar à direita e outro à esquerda, né, no reino do Senhor Jesus. E Jesus disse: Olha, o pedido de vocês eu não posso dar. E ele faz uma pergunta: vocês poderão beber o cálice que eu estou pronto para beber? E eles disseram: podemos. E Jesus disse: vocês beberão, porém assentar-se à direita e à esquerda, isso compete ao meu Pai, a quem ele quer dar. E Jesus ainda complementa dizendo o seguinte, né? Depois que viu os outros 10 discípulos chateados, com raiva, com essa indagação, né, da mãe de João e de Tiago, e
mais ainda, né? Porque eles responderam que poderiam beber do cálice, ou seja, estavam querendo mesmo assentar-se à direita e o outro à esquerda de Jesus. Mas Jesus chama todo mundo à parte e diz assim o seguinte: olha, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, que são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, eles têm governadores, eles têm quem comandam, mas no reino dos céus não é assim. Infelizmente, nós vivemos um tempo que o povo e a igreja esqueceu-se que quem comanda tudo é Deus, não são homens. Deus é que manda. É triste ver hoje um governo que se diz democracia, é triste ver também o parlamentarismo, é triste ver tantos governos, e Deus desde o começo queria que fosse um só, né? Um governo teocrático, ele comandando e os homens obedecendo. Quando nós compreendemos o reino dos céus, nós esquecemos toda forma de governo de homens que são falhas, são completamente falhas. E é por isso que o Senhor nos chama a atenção, que o reino dos céus não tem eu sou o governador, eu sou o maior, você me obedece, eu dou a ordem e você faz. A igreja também tem vivido isso e é muito triste, porque a Bíblia diz que o maior seria servo do menor. Diz mais ainda que os que quisessem ser grandes, que servisse o seu próximo. A maior nobreza foi Jesus nos dando esse ensinamento, dizendo que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós viemos aqui, meu querido, para servir uns aos outros. Cada um tem um dom maravilhoso. Cada um tem um dom extraordinário que Deus dotou você a ter. E é interessante que você use esse dom para abençoar vidas e famílias. Que a partir de hoje você compreenda que ser grande, na verdade, é ser menor. E para ser exaltado, você precisa se humilhar. Pai querido, em nome de Jesus, estendas as tuas mãos sobre os nossos corações e nossas vidas. Nos ensina a servir o próximo, nos ensina a servir o nosso semelhante. Que o Senhor nos faça enxergar que o teu reino é tudo e que esse reino reine em nossos corações e em nossas vidas. Eu abençoo a cidade aqui de Paulo Ramos, aqui no Maranhão. Abençoo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus venha derramar muita unção sobre a vida de cada um na semana inteira. É a nossa oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Jesus derrame graça e poder sobre sua vida. Procure servir e não ser servido. Forte abraço, Deus te abençoe.